Qual é o significado de complexo? De acordo com o dicionário, é construção concreta de numerosos elementos interligados ou que funcionam como um todo. A definição pura e simples do termo complexo já dá a percepção de muitas coisas simultâneas acontecendo num sistema, que é um todo. E quanto mais coisas e maior a interação entre essas coisas, maior a complexidade do sistema. E quanto maior a complexidade, menos controle e menos previsibilidade se tem sobre esse sistema. Nesse conceito, sistemas podem ser os mais diversos tipos de cenários e ambientes, como empresas, universidades, cidades, países e o mundo como um todo, né, num âmbito mais geral. Esses cenários formam um conjunto conhecido como o clima intelectual, sociológico e cultural de uma determinada época. E o termo que designa tudo isso é o Zeitgeist. Ao pesquisar história, a gente detecta diversos períodos bem definidos, como a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, Moderna e Contemporânea, e também alguns períodos mais específicos em cada região do mundo. Estudar história é justamente entender o zeitgeist de cada uma dessas épocas e entender também os fatores que provocaram a mudança de um período para outro. Por exemplo, o Paleolítico se refere ao período que os nossos antepassados começaram a produzir os primeiros instrumentos em pedra lascada. E aí, com isso, eles deixam de ser caçadores e coletores para se fixarem num local e começarem a criar as primeiras organizações sociais. Mais à frente, na Idade Média, a Idade Média chegou ao fim quando começaram as grandes mudanças sociopolíticas e religiosas. Então, as grandes descobertas, a revolução comercial e o processo cultural e tecnológico que começou a acontecer naquele fim da Idade Média. Enfim, o que eu quero dizer é, sempre que surgem novas tecnologias e novas maneiras de ver o mundo, elas provocam um aumento de complexidade e acabam recriando aquela realidade. Esses conceitos e exemplos deixam claro que o mundo vai se movendo de transformação em transformação, cada qual vai tendo seu rótulo. Desde o início dos anos 2000, nós estamos vivendo o início de um novo período, o da transformação digital. Em princípio, essa nova época se inicia de uma maneira muito similar às anteriores, ou seja, tecnologias e comportamentos sociais novos se sobrepondo ao que se praticava até então. No entanto, algo novo, uma característica nova marca esse período, que também é chamado de era exponencial. Isso já nos dá pistas de que essa diferença em relação aos outros períodos é justamente a velocidade com que as coisas estão acontecendo. Para se chegar a uma definição coerente com isso tudo que a gente está vendo, alguns estudiosos tomaram emprestado o termo VUCA, que surgiu no contexto militar nos anos 90. Basicamente, essa sigla descreve um ambiente de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então, nós podemos dizer que o VUCA é justamente o zeitgeist desse início de século XXI. Mas vamos ver com um pouquinho mais de detalhe o que significa cada um desses conceitos. O V de volatilidade diz que o mundo atual é dinâmico, veloz, efêmero, impermanente e fluido, ou seja, tudo muda o tempo todo e numa velocidade muito alta. As soluções para o futuro não podem ser buscadas no passado. Essa característica indica a necessidade de flexibilização e adaptação muito rápida. O U de incerteza diz que nós temos uma disponibilidade imensa de informações, porém, elas não são necessariamente úteis para compreender o mundo. Tudo é probabilístico e imprevisível, então não se sabe o que pode acontecer exatamente num futuro muito próximo. E a gente tem experimentado isso com a atual pandemia, que cada vez que a gente acha uma coisa, vem uma surpresa diferente. A única certeza é de que tudo vai mudar. Portanto, é necessário saber lidar com o inesperado.
O C de complexidade diz que tudo está interligado, interconectado e interdependente, ou seja, inúmeras variáveis que afetam o nosso dia a dia. A conectividade amplia a complexidade e os modelos tradicionais de gestão baseados em causa e efeito. Então, com isso, esses modelos antigos de gestão, eles já não estão mais sendo suficientes para lidar com o imenso número de variáveis que impactam esses sistemas. E, por fim, o A, de ambiguidade, diz que as definições absolutas do passado dão lugar a múltiplos pontos de vista. As interpretações e as possibilidades para analisar esses contextos são muito mais diversificadas agora. Não existe mais certeza sobre o significado, a causa e as circunstâncias dos acontecimentos. Certa vez eu vi um palestrante usar uma analogia muito interessante. Ele dizia que o mundo atual tem 16 milhões de cores, em alusão ao mundo antigo, que era preto e branco. O interessante disso é que ele está brincando com as telas que a gente usa hoje, né, as telas de computador e de celular, que usam o sistema RGB, que emite 16 milhões de cores, em contrariedade à TV preta e branca do passado. E, ao mesmo tempo, ele está dizendo que o mundo hoje é complexo, com muitos pontos de vista, enquanto o mundo antigo era binário, né? Preto e branco, sim e não, certo e errado, e o mundo de 16 milhões de cores hoje é infinitamente mais complexo. Então, como eu já disse em outros vídeos, a nossa mente linear dificulta a compreensão desse mundo VUCA, que ele é tipicamente exponencial. Com isso, o grande desafio é desenvolver uma visão holística e sistêmica. Obviamente, nenhum ser humano sozinho é capaz de ter uma visão tão ampla, daí a necessidade de trabalhar em times multidisciplinares, enfatizando a cooperação. Esse é um conceito muito interessante de crowdsourcing que já vem acontecendo no desenvolvimento de softwares, ideias e tantas coisas ao redor do mundo. Mas só isso também não é suficiente. Também será necessário adotar métodos e processos organizados, tanto para entender os novos paradigmas, quanto para se chegar a conclusões e tomar decisões. Um mundo mais complexo requer solução mais simples. Olha que interessante essa frase. Um mundo mais complexo requer soluções mais simples. Por isso é essencial compreender que existem muitas formas de resolver o mesmo problema. O Malcolm Gladwell usa um termo interessante que ele diz de fatiar fino. E é justamente isso que se aplica aqui. Fatiar fino significa pegar um grande problema e dividir esse problema em pequenos probleminhas para obter a solução para cada pequeno probleminha e, com isso, solucionar aquele grande problema. No ambiente empresarial, com isso tudo, né, no ambiente empresarial, está se desenhando um contexto muito desafiador, competitivo e muito veloz. As tecnologias transformam os meios de comunicação numa velocidade tão grande quanto os indivíduos transformam seus hábitos e exigências. Com o aumento da complexidade, a dinâmica do mercado mudou radicalmente, em todos os sentidos, nesses últimos 5 ou 8 anos. Eu gosto de uma das frases que o Walter Longo usa num dos livros dele. Ele diz que nessa era pós-digital é como um prédio, onde os consumidores estão subindo de elevador e as empresas estão subindo de escada. Olha que ponto crítico isso. Isso tudo significa que não existe outro caminho que não seja o de acompanhar a transformação digital, desenvolvendo uma mentalidade nova diante desse mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E você? Como você está lidando com tudo isso, com toda essa transformação digital?